vamos continuar com o transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista, eles, na verdade, essa arrogância, ela é um disfarce de uma autoestima extremamente frágil que não suporta absolutamente nenhuma confrontação, tá? As pessoas que suportam críticas, elas suportam confrontação, é porque estão seguras de si, sabe o que são, sabe o seu potencial, né? Tem uma autoestima sólida, né? Eles têm uma autoestima muito extremamente frágil. Quanto mais existe uma dificuldade de lidar com o erro e com a crítica, mais fragilidade na autoestima é percebido, tá? Então a gente pode dizer que é uma ordem inversa. Ou seja, quanto mais facilidade o indivíduo tem de lidar com a crítica, não é aquele que se desmonta e aceita qualquer crítica, colocando aquilo como real, porque isso também é uma dependência, é algo de falta de conhecimento de si. Aquele que sabe entender a crítica, entender o que é crítica, entender o que é violência, né? Ele significa que ele tem uma autoestima muito bem elaborada, tá bom? Não é o caso de quem tem transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Vocês perceberam que eu tô sempre falando ele, porque esse é um transtorno em que a maioria são homens, tá? Não quer dizer que não existam mulheres que têm um transtorno de personalidade narcisista, mas a maioria dos portadores desse transtorno são homens. 75% são homens. É lógico que como a gente tinha visto em saúde mental, quando a gente fala de transtorno, a gente fala de uma adaptação social. A nossa cultura favorece isso, é uma cultura machista e que favorece esse comportamento narcisista, né? A nossa cultura hoje é menos, né? A gente está caminhando para um desmonte, um desmanchar de uma cultura patriarcal, mas eu me lembro, por exemplo, quando criança, era perfeitamente normal e comum os homens ficarem todos sentados esperando ser servidos, né? Eu presenciei na minha infância e na minha adolescência homens que esperavam, inclusive, ser servidos de colocar comida no prato, são servidos, né? Então, isso também é uma construção, nós temos uma cultura que favorece que esse transtorno se desenvolva mais em homens do que em mulheres, né? Se o indivíduo ele é servido porque ele merece, né? Então, até o próprio comportamento machista é um comportamento narcisista, né? Então, existe essa característica de que a maioria, 75%, são homens, tá? São associados, ou seja, outros transtornos que podem acometer quem tem um transtorno de personalidade narcisista e que é muito comum que quem tem o transtorno de personalidade narcisista desenvolva também esses outros transtornos, que é o transtorno bipolar de humor e a dependência de substâncias, tá? Como o indivíduo ele não consegue lidar com suas fragilidades, ele tem que ficar nesse padrão de grandiosidade. Imagina, eu sou perfeito, como é que eu tenho defeito? Eu sou perfeito, como é que eu tenho defeito? Então ele fica num processo de negação de seus defeitos, né? E isso traz uma tensão muito grande que faz com que o indivíduo seja uma presa fácil para substâncias. Então a dependência de substâncias é extremamente comum dentro do transtorno de personalidade narcisista, e a bipolaridade é um transtorno que também costuma acompanhar bastante quem tem esse transtorno de personalidade. Agora a gente viu as características gerais do transtorno de personalidade narcisista. Eu não sei se alguns de vocês já perceberam em casa que quando a gente fala dessas características, é muito parecido com um homem que comete abuso. E é exatamente isso, e é exatamente por conta dessas características que o transtorno de personalidade narcisista ele é tão importante para o universo jurídico. Porque sim, os homens abusadores, eles têm características ou são portadores, fecham, né, todos os critérios necessários para se falar de um transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando de um aspecto de comportamento desse transtorno, né, que é essa exigência de aprovação. Então, essa percepção de grandiosidade desses indivíduos façam com que eles vão desenvolvendo, estimulados pelo nosso padrão cultural, é óbvio também, né? Permitidos, né? Eles se sentem permitidos, legitimados
pelo nosso padrão cultural, a manter esse tipo de comportamento, tá bom? Então, esse tipo de homem que é o tipo de homem que faz um feminicídio, que faz a violência contra a mulher. E aí a gente vai aproveitar essa leitura a respeito do transtorno de personalidade narcisista para a gente falar sobre esse outro aspecto da violência contra a mulher, porque anda junto com esse transtorno de personalidade, tá? Quando a gente fala na violência contra a mulher, a gente fala que o feminicídio, ele geralmente não é um crime inesperado, ele é uma escala. A violência, ela se apresenta numa espiral crescente. Então, o homem que chega a cometer um feminicídio, ele não apresentou aquilo de repente, tá? Ela dá sinais que começam muito antes da agressão física, da agressão emocional, né? Então, a violência é sempre apresentada na realidade como uma espiral crescente. Eu trouxe aqui para vocês esse violentômetro, na verdade deveria ser uma espiral crescente, tá? Pra gente entender que é uma dúvida que às vezes muita gente me faz uma pergunta: por que as mulheres se submetem, né? Por que uma mulher se submete, por exemplo, a se conviver com um homem com essas características de transtorno de personalidade, né? Que é tão difícil a convivência com essas pessoas. Porque a violência ela não se manifesta de uma vez, né? A gente vai ver aqui com essa aula exatamente para entender o porquê essas mulheres permanecem nessas relações, né? A violência, ela não se manifesta com agressão física. Ela começa numa escala primária, inicial, que começa com chantagear, mentir, enganar, uma ironia, ignorar, né, ofender e humilhar. E aí vai indo aqui nessa escala que eu coloquei aqui para vocês, né? Intimidar e ameaçar, proibir e controlar, né? O que pode proibir e controlar? Amizade, familiares, né? Com relação a lugares, ao que a pessoa vai fazer, experiência, roupa, uso de celular, de redes sociais, e assim vai. Proibir e controlar é violência, né? E a gente vê que isso é tão aceito culturalmente, é visto como afeto, como cuidado, como amor, né? E é assim que a violência, que é expressada por quem tem um transtorno de personalidade, se manifesta, né? E o indivíduo a mulher vai aceitando. Esse padrão de violência, ele vai gerando maior complexidade, ou seja, ele vai se sofisticando, tá? E vai ficando cada vez mais evidente a violência, tá bom? Então, proíbe, controla, depois destrói bens pessoais, pode ser machucar e agredir, né? Que mais? Empurrar, golpear, chutar, enfim. Até mesmo a violência que a gente fala que é do feminicídio, que é matar. Então, uma mulher que ela foi vítima, que levou um soco, não tenha dúvida que essa mulher foi agredida de outra forma, com uma violência mais sutil, tá? Quando a gente fala que é uma violência mais sutil, a gente está querendo só dizer que ela, para os outros, ela é mais sutil. A violência psicológica, ela é devastadora para a identidade dos indivíduos, emocionalmente devastadora, tá? E é isso que a gente vai ver agora, né, quando a gente fala do ciclo da violência, tá? Quando a violência ela tem várias faces e especificidades, e teve uma psicóloga norte-americana, a Lenore, que ela identificou que as agressões que são cometidas em relações conjugais, elas têm um ciclo que é constantemente repetido. E a gente pode falar desse ciclo entendendo que é essa escala espiral crescente, tá? E é esse ciclo que vai minando a identidade da mulher. Você imagina que esse homem é um homem que ele exige admiração, ele tá sempre certo, ele nunca tá errado. Então, ele pode estar errado, mas a culpa vai ser da mulher. Você me levou a fazer isso. Porque você tem sorte de estar comigo. Porque ninguém jamais ia querer você, né? Então, esse tipo de fala, de chantagem, de agressão psicológica, vai minando a identidade dessa mulher e ela vai entendendo aquilo tudo como real, tá? A gente viu que nesse ciclo de violência, nesse violentômetro, que faz parte dele o controle,
a intimidação, a ameaça. E o que é recorrente nas mulheres que são vítimas de violência é a retirada de toda a rede de apoio que essas mulheres têm. Então, geralmente faz parte de provas de amor, de essa questão do controle, de se submeter à vontade do outro, né? Ele necessita ser admirado, então a mulher vai se submetendo, né? E de repente ela perdeu toda a sua rede de apoio, ela já não conta mais com amigos, ela não conta mais com familiares e ela está completamente sozinha em uma relação em que ela deve sempre admirar, servir e sendo sempre não suficiente. Tudo que ela faça é pouco, tá? Lembra que ele tem esse padrão de grandiosidade, então nunca é suficiente, tá? Então, esse que é o ciclo da violência. A gente vai ver aqui, eu trouxe esse exemplozinho aqui para a gente entender como que é esse ciclo que a gente pode trazer como a violência se dá. Primeiro, as relações sempre começam com o que ela chama de lua de mel, tá? Há sempre uma idealização do parceiro, esse indivíduo se apresenta de forma com muitas promessas, com uma negação da violência, então extremamente cuidado, e faz parte do padrão de comportamento do portador desse transtorno de personalidade, ou das características dele, saber ter diante desse padrão de grandiosidade, né, ele sabe como se colocar diante da necessidade do outro. Ele também idealiza a si mesmo, a gente não pode esquecer disso, ele idealiza a si mesmo, ele acredita que ele é um excelente amante. Então, esses primeiros contatos, eles são dentro desse padrão da lua de mel, com uma grande idealização, ou seja, sem defeitos, tá? É lógico que não é possível se manter um padrão idealizado numa relação. O indivíduo vai frustrar, vai ter problemas, né? E isso vai trazendo tensão nas relações. Essa tensão na relação conjugal traz insulto, humilhação, a intimidação, a provocação mútua. É aqui que começam as proibições, né? A necessidade de ser admirado vai fazendo com que um indivíduo vai estabelecendo proibições e necessidades de provas de afeto, né? E a mulher vai ficando cada vez mais comprometida. Esse indivíduo vai fazer ameaça, tá? Ele tem necessidade de autoafirmação, então a ameaça é o caminho que ele usa, chantagem, tá? E até o momento de agressão, né? Que é um episódio agudo de violência. E geralmente a gente tem uma mulher que é passiva e um homem que é dominador. E esse encontro vai fazendo com que a mulher vai ficando cada vez mais passiva e com a identidade completamente destruída e arraigada dessas falas que são de um lugar em que a mulher é um nada. Tá? As mulheres que buscam tratamento depois de uma relação violenta, elas têm uma visão de si mesma de muita pobreza, sabe? Elas se percebem como completamente incapazes. E toda a rede dela de apoio, ela entende que é esse homem que vai prover, que é esse homem que vai dar tudo, porque ela começa a refletir a grandiosidade desse homem na sua pequenez, tá? Por isso que não consegue sair. E lembrando que depois desse episódio agudo de violência, eles voltam para essa fase de lua de mel, que tem a negação da violência, inicialmente uma negação franca, de dizer, olha, eu não fiz, foi você que me fez fazer isso, até entrar nessa fase de lua de mel novamente, em que começa com uma idealização de novo, promessas, e isso tudo se repete sempre nessa espiral crescente de violência, tá?